queridos, nossa live, graças a Deus. Mas, senhor, gente, tudo bem? Deus lhes bendiga, Deus abençoe vocês. Estamos aí finalmente, né, voltando com as nossas lives, na intenção de fortalecermos, né, a questão ministerial. Tenho falado muito esses dias sobre essa questão da maturidade ministerial. E eu acredito que essa nova série que nós estamos fazendo aqui hoje, vai contribuir e muito para essa questão. Quero saudar vocês com as boas-vindas. Vão chegando aí. Faça o favor de compartilhar essa live com quem você acredita que precisa ouvir isso, com quem está disponível aí, estar ouvindo. Bom, estou aqui com a minha auxiliar Ana Sofia Pereira Silva. Ana Sofia, minha filha linda e maravilhosa. Tem que falar, né, gente, que ela é linda e maravilhosa, porque senão... Tô brincando. Minha filha é linda, tá aqui me ajudando, ela vai ler. Lembrando que eu sou uma pessoa com deficiência visual, né, então... Eu a Letícia Cruz. Ah, ela tá me falando aqui que a Letícia Cruz aqui entrou. Seja bem-vinda, Letícia, ao nosso meio. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Compartilha, Letícia, essa live. Vou compartilhar aqui também. Entrou outra também. Compartilha essa live, por gentileza, aí nos seus grupos, no Instagram. Tá bom, gente? Eu não vou ter como compartilhar aqui agora. Deixa eu ver. Vou compartilhar aqui. Pronto, compartilhei a live. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Vamos começar uma série, gente, com um tema maravilhoso. Quem entrou, Sofia? Herminados. Seja bem-vinda, Herminados mesmo, Sofia? Entrou nisso. Seja bem-vindo aqui também, em nome de Jesus. Já vai dizendo aí de onde você está vindo, como é que você chegou aqui no nosso local, na nossa live, tá bom? Quando você está compartilhando aí, vou fazer uma oração para a gente começar, ok? Senhor Deus e Pai, glorifique teu santo nome nesta manhã. Obrigado por tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Continua nos fortalecendo em ti, Senhor. Deus, nós estamos tratando nesta manhã sobre temas relevantes ao ministério, Senhor, porque nós temos que estar bem saudáveis para poder continuar fazendo a tua obra, Senhor. Nos dê saúde, nos sustenta, toma nossa mente, nosso coração, nossas emoções nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, eu tinha anunciado que a nossa... Joyce Ribeiro Santana. Seja bem-vinda, Joyce, aqui no nosso meio, tá bom? Eu tô com a tia Leide. Tia Leide também, seja bem-vinda, tia Leide. Vou assinando aí pra vocês. Compartilha a live, por favor. Além disso, né, vai ficar gravada essa live para abençoar outras e outras vidas. Na realidade, como eu estava falando com vocês, eu tinha anunciado essa live com a nossa querida palestrante, né, tia Joelma, psicanálise, terapeuta, a tia Joelma Paz. Só que, infelizmente, aconteceu situações da vida, né, teve que socorrer a mãezinha dela, levar no hospital, e ela não pode estar aqui conosco. Então, eu aproveitei que eu já tinha agendado esse horário na minha agenda para fazer o seguinte: vou fazer a introdução da nossa série. Vou explicar a nossa série de lives que ao longo desse mês de julho, quiçá abrir agosto também, né? Não sei, vamos ver. Ao longo desse mês nós estaremos fazendo essa série de lives onde trataremos sobre a questão ministerial. Eu tô uma Ana Graça de atingir o equilíbrio entre o mental e o ministerial. Também a Ana Graça também entrou. Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos assinando para você. Então, a nossa ideia é manter o equilíbrio. A gente sabe que a gente precisa servir, claro, né? Porque nós temos aí o IT, pregar o evangelho a toda criatura. No nosso caso em específico, nós pregamos o evangelho para as crianças. E entendemos que para pregar esse evangelho, precisamos estar bem. Bem fisicamente, bem mentalmente, bem emocionalmente. Eu falo sempre da questão do preparo. O líder precisa estar preparado emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, além, claro, do preparo bíblico, preparo teológico, preparo também de conhecimentos aí de mundo, para que a gente possa estar anunciando o evangelho às crianças, ensinando a palavra de Deus aos pequeninos também. Para tanto, por isso que nós vamos fazer essa live. Além disso, queridos,
Tem aqui um pequeno esboço, né, onde eu vou ficar aqui lendo. Além disso, o surgimento dessa temática acontece pelo fato de que eu ministro bastante, né? Eu ministrava mais, bem mais. Mas agora eu dei uma pisada no freio, né? Tô bem mais devagar. Porque o meu corpo, ele tá pedindo... Ô, minha filha, tu não vai parar não. Se tu não parar, eu paro. Meu corpo tá dando uma surtada. Então, eu tô, assim, mais devagar, procurando, né, especialistas para cuidar de questões de saúde e outras questões também. Então, eu ministrava muito, gente, muito. E chegou um período, acho que foi em 2023, eu ficava perguntando, falando com Deus, falei, gente... Como a gente tem um limite muito, uma linha tênue, né, que o pessoal fala, bem fininha, entre o estar servindo a Deus e servir os homens. Não, entenda, eu sei que existe o servir os homens, no sentido de estar servindo a Deus. Nós servimos as crianças porque estamos servindo a Deus. Só que tem situações na nossa vida em que a gente está servindo ao ser humano, não obedecendo a Deus. Entende essa diferença? Servindo ao ser humano, exemplo, ao ser humano pastor, ao ser humano líder do Ministério Infantil. Entende? Então eu ficava me questionando, lá em 2003, eu ficava me questionando sobre isso. Eu falava sobre, gente, quem eu tô servindo? Tô servindo a Deus ou tô fazendo isso porque as pessoas estão querendo que eu faça? Entende? Não tô falando que então por causa disso tem que cancelar todas as minhas agendas. Não é isso que eu estou tratando aqui. Eu estou tratando de abrir os nossos olhos para algumas situações que acontecem e às vezes tira a nossa energia. A Bíblia mesmo fala que nós devemos remir o tempo. E nesse remir o tempo, né, a questão da mordomia do tempo, o pessoal da junta trazia, e ainda traz ainda, muito essa questão da mordomia cristã. Dentro da mordomia cristã tem a mordomia do tempo. Então, essa questão de estar servindo aos homens e servindo a Deus, acaba que eu estar servindo apenas ao ser humano, ao que o ser humano quer que eu faça, eu perco muito tempo com isso. E com isso, a minha saúde mental, minha saúde física, vem o burnout, vem a ansiedade, vem os transtornos emocionais, sabe? A gente precisa falar disso no Ministério Infantil. E lá em 2023 eu ficava pensando sobre isso. E aí eu pensava, gente, eu falo gente assim, né? Mas é comigo mesmo. Se eu parar, não vou estar fazendo a vontade de Deus. Ai, se eu não aceitar aquela agenda, 1, 2, 3, 4, 5 agendas no mesmo dia, eu não vou estar fazendo a vontade de Deus. Sabe? Vocês estão entrando aí, gente, sejam bem-vindos aí à nossa live. Uma live introdutória sobre a nossa série. É o Andercinho, meu sobrinho. Daqui a pouco ele passa aí. Tô brincando, seja bem-vindo, Andercinho. Será que o nosso som tá indo, Sussu? Tô falando aqui, mas eu nem sei se o som tá indo. Eu tô ouvindo alguém. Calma aí, gente, pausa. Vê aqui, Sussu, se alguém tá falando se o som tá indo, não tá indo, vem. Fala aí pra mim, gente. Eu tô testando aqui esse novo microfone, ó. Aí eu tô aqui falando, nem sei se tá funcionando. Tá funcionando, 1, 2, testando. A voz tá perfeita, moça, aqui. Tá perfeito? Ótimo, então continuemos. Então, lá em 2023, eu ficava nessa, falei, meu Deus, eu vou, não vou. E o corpo, a mente, cansada, pedindo socorro. Dentre isso, das questões ministeriais, queridos, quando eu estudava muito, agora estou no final do período, né? Graças a Deus, da pedagogia, mas eu nunca deixei, queridos, nunca deixei de fazer a questão ministerial, nunca deixei de ir para a igreja, porque eu sei que existem pessoas que preferem, não, eu vou investir só no secular, não vou mais trabalhar na igreja, porque eu tenho que dar conta de estudo, tenho que dar conta. Eu sempre procurei
fazer esse malabarismo, né? De, sim, eu estou estudando, porque eu entendo que eu preciso, sim, de uma formação secular para ter a minha renda, né? Eu entendo isso. Mas eu não deixava de lado o ministério, porque eu entendia que eu sou serva do Senhor. Antes da questão profissional, eu entendo que eu sou serva do Senhor. Então, lá no 2023, 2021, eu estava fazendo muita coisa. Eu estava estudando, estava atendendo milhares de agendas, muitas agendas. Vem aqui, Sofia, se alguém falou alguma coisa, por favor. Milhares de agendas. E aí eu falava, Deus, qual é o limite? Qual é o limite? Sim, Ninguém falou nada. temos que ir com todo mundo. Bom dia, Ana Graça. Bom dia, gente. Bom dia, sejam bem-vindos. Sim, temos que pregar o evangelho, mas acaba que a gente fica nessa de estou servindo a Deus ou estou servindo aos homens, sabe? E aí muita coisa vem, a questão emocional vem, muitas situações acontecem. Dentro esses treinamentos que eu dou, né, presencialmente, eu falo muito do preparo, volto a falar, né? Falo muito do preparo emocional. O nosso emocional tem que estar bem, para servir as crianças. E aí eu falo sempre, gente, não tem problema nenhum eu estar passando por uma situação e falar, hoje eu não vou conseguir estar com as crianças no Ministério Infantil. Você olhar para dentro de si e perceber quando você sim pode, além das situações que externas, né? Claro que a gente vive, se a gente fosse pensar, a gente nunca estaria no Ministério Infantil, porque a gente vive cercado de várias coisas que nos pressionam, várias coisas que tentam tirar esse nosso equilíbrio emocional, equilíbrio mental. Se a gente for parar para analisar mesmo, queridos, a gente fica que nem Elias. Ai, eu não tô aguentando mais, eu tô sozinha no barco, eu não quero mais viver, me mata, Senhor, porque eu não sou melhor que os meus pais. Se for analisar de fato toda essa questão que nos envolve, né, além do ministério, a gente não faz mais nada. Só que existem situações, existem momentos que é o pico. O pico a gente precisa identificar. Quando de fato eu não estou aguentando mais. Quando eu não aguento mais estar ali com as crianças sem que aquela situação me perturbe, atrapalhe a minha mente. Então eu preciso identificar para que eu possa falar, hoje eu não estou bem para estar no Ministério Infantil. Hoje especificamente. Não é abandonar, chutar. Não, peraí, preciso parar. Para poder me organizar fisicamente, organizar mentalmente, descanso, e aí eu vou, me alimento, né? A gente vê o Elias, ele se alimentou, a questão de alimentar mais o espiritual, buscar pessoas, de repente o pastor para conversar, de repente um terapeuta, que é muito válido, buscar pessoas, queridos, está aqui nessa minha parte, tá? Buscar pessoas não quer dizer que é falta de, eu não tô com fé não, eu tô procurando um especialista. De repente a pessoa já tá quase entrando na depressão e aí fica naquela de não, que depressão não é de Deus, eu não aceito isso. Queridos, nós somos seres humanos. Minha mãe fala uma coisa sempre, que doença dá em vivo. Sim, existem transtornos que vai nos alcançar. Não é porque eu sou cristão que eu não vou, infelizmente, estar no quadro depressivo, com a ansiedade lá no topo, sabe? Então, preciso identificar isso para me cuidar. Você reconhecer isso não quer dizer que você não está crendo no poder de Deus. Não quer dizer que você, eu tô incrédulo porque eu não. Querido, cuidar da saúde mental não é falta de fé. E na atualidade, a gente vê muitos líderes do Ministério Infantil cansados, sobrecarregados. E nem é aquela questão, né, que Jesus fala, lançai sobre mim
o seu jugo, que o meu jugo é leve, né? Vós que estáis cansados, sobrecarregados. Não, você vê a pessoa fazendo malabarismo, tentando equilibrar, porque além do ministério são muitas outras coisas que nós carregamos, ainda mais nós mulheres. Cuida de filho, cuida de esposo, cuida disso, cuida daquilo. Entenda que essa live não veio para fazer você desistir do ministério, não. Essa série de lives, ela surge com o intuito de preciso parar, preciso analisar minha vida, preciso cuidar também de mim, do meu emocional. Nós cuidamos das crianças, buscamos que as crianças estejam bem. E você, líder do ministério infantil, como você está? Como a sua saúde está? Como o seu emocional está? Como a sua mente está? Nós estamos com a mente tranquila diante de Deus. Volto a falar que tempestade a gente tem o tempo todo. Só que tem um momento que a gente está a ponto de explodir. E é nesse momento que eu quero que você... E é isso que eu quero que você entenda. Que nós não precisamos chegar nesse momento. A gente pode se cuidar. Queridos, descansar não é abandonar o chamado ministério. E aí lá em 2023, quando eu estava conversando com vocês, eu estava com essa questão, né? Gente, até onde eu posso servir? Será que se eu parar de atender tantas agendas, eu vou estar abandonando e tal? Aí o que eu fiz? Em 2022 para 2023, eu parei com as agendas durante a semana, agendas semanais. Quando o pessoal vinha falar comigo, eu falava assim, gente, eu não tô dando conta, né? Não tem como dar conta de tudo. Eu tinha que estudar, tenho ainda, né, que estudar e fazer um monte de coisa. Diminuir as agendas semanais. Fiquei só no final de semana, sábado e domingo, para ministrar. E aí, nisso o tempo todo. Aí que chegou em 2024. Aí em 2024 eu falei, Jesus, não dá, eu tenho que dar conta da minha família, porque tem que ter. Meu marido começou a trabalhar durante a semana, né, que antes ele trabalhava dia sim, dia não, então dava para ficar mais com a família e tal, durante a semana. E aí, final de semana, eu passava servindo. Só que agora o meu marido, ele começou a trabalhar a semana toda e tá mais final de semana em casa. E aí, o que eu fiz? Falei, Deus, eu entendo que eu ainda estou servindo. Eu mesmo diminuindo a quantidade de agendas para poder dar conta do que eu tenho que dar, cuidar da minha mente, que a minha mente já estava cansada já, gente. Eu estava no estresse mental horrível, porque além toda essa agitação, a gente tem todas as outras coisas também, então vem aí o estresse mental, tantas coisas, né? E aí eu falei, vou diminuir mais ainda as minhas agendas e vou procurar, sim, servir a Deus na minha igreja, servir a Deus em agendas que de fato o Senhor me chama. Tanto é que vocês vêm aqui que eu não fico anunciando a agenda aberta. Julho tá aberto, ó, tenho vaga. Nada contra quem faz, né? Mas eu não faço isso. Por quê? Eu entendo que as pessoas que vierem a mim são pessoas que Deus enviou. E de fato acontece. Sabe? Pessoas que vêm até mim, me chamam, eu amargo, e Deus, ele confirma que ele chamou. Eu não fico jogando agenda para todo mundo, né? Tem agenda, gente, agenda aberta. Não. Eu entendo que o Senhor, ele abre as portas. O Senhor, ele faz com que as agendas apareçam. E uma agenda limitada. Hoje eu posso sair com meus filhos, com a minha família. Por exemplo, dia 11 agora. Eu marquei na agenda minha. Nós vamos ter uma saída familiar. Vai sair nós quatro, nós somos quatro, né? Nós vamos dar uma saída, vamos aproveitar o momento de comunhão. E isso é importante também para o nosso mental, para o nosso emocional. Você está saindo, cuidando da sua família, fazendo com que espareça, né, tantas situações. Isso é importante, ok? Então entenda duas coisas. Eu quero que você entenda duas coisas. Saúde mental. Saúde mental não é falta de fé, isso que eu tô falando com vocês. E descansar não é abandonar o chamado.
eu entender que eu preciso de ajuda de pessoas, né? Terapeutas, psicólogos, enfim, prioritariamente cristãos, né, gente? Porque a gente professa uma fé e a gente sabe como a situação dos psicólogos, alguns terapeutas aí tá. Então a gente prioriza os cristãos, ok? Eu procurar esse pessoal não significa que eu não tenho fé. Eu diminuir o ritmo das minhas agendas temporariamente para fazer sair com meus familiares não quer dizer que tô abandonando o chamado. Quer dizer que eu entendo que servir a minha família também é servir a Deus. E é não cancelar com a família. Tá lá, dia 11. Tem gente entrando em contato comigo, eu falo, não tenho agenda. E de fato, não tenho agenda. Por quê? Porque eu já agendei com a minha família. Eu vou estar com a minha família e isso é importante também, ok? Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. E nesse sentido, gente, sejam bem-vindos todos que estão entrando. Jonathan tá aqui no nossa live. Seja bem-vindo, meu querido. Deus te abençoe. Vem aqui pra mim, filha, por favor. A minha assistente, Ana Sofia, maravilhosa. Vê se tem alguma mensagem. Alguém tem algo nesse sentido pra falar? Sofia vai ler aqui pra mim as mensagens, filha. O que eu fiz aqui? Eu fiz bagunça, não sei mexer. Vem pra mim, filha. Eu gosto. Sorry, gente. Sorry. Aí entrou um monte de aqui. Ninguém falou nada, não? Não. Mas tá bem tranquilo, né? Graças a Deus. Alguém tem uma questão sobre isso? Sobre... Ai, Cris, você... Gente, também pode discordar. Cris, se eu sou você... Vem aqui, filha. Se eu sou você, eu não tinha cancelado, não. Não, diminui. Que diminuir a agenda? O que, Cris? O que tá falando? O que você tá falando, Cris? Também, se você tá de boa, você aguenta, beleza? Eu tô falando eu. Minha experiência pessoal. Dei uma surtada. Até porque eu tenho fibromialgia. Uma das coisas que eu tenho fibromialgia. E a fibromialgia sempre tá com o pezinho lá na depressão, né? Então a gente tem que dar uma relaxada. Vem aqui, filha, por favor. Aqui. Liderei o Ministério Infantil há 9 anos atrás e não aguentei. Deixei a liderança ano passado e retornei à liderança. Isso. A Joyce Ribeiro Santana. Isso, Joyce. Porque é muita coisa. E a gente precisa... Ai, tá. Há um ano retornei à liderança e já iniciei na terapia junto. Maravilhoso, Joyce, ainda? Uhum. Maravilhoso, Joyce. Porque a gente não aguenta, gente, não aguenta. Por isso que a gente vê tanta rotatividade no Ministério Infantil. Não tô descredibilizando a nossa fé. Entenda isso. Eu creio no poder de Deus. Creio que Deus faz milagres. Creio que Deus existe e Ele ainda atua hoje fazendo milagres, transformações. Eu creio, queridos. Só que existem ferramentas que Deus nos deu para que a gente possa continuar fazendo serviço, queridos. É ter apoio espiritual, apoio terapêutico, porque não, isso não é falta de fé, volto a falar aqui, ok? Entender que precisa de ajuda para aguentar a situação é importante. E aí a Joyce está falando que ela deixou o ministério, ou o período que ela saiu para respirar, se organizar, e aí entendeu que era preciso que estivesse com o acompanhamento, e voltou para o Ministério Infantil, graças a Deus, bem-vinda novamente, Joyce, voltou para o Ministério Infantil e com a terapia, para poder lidar. Volto a falar, gente, são várias as situações que acontecem nas nossas vidas. Se a gente fosse parar para pensar, a gente parava de fazer tudo, porque muitas são as questões que nos apertam, né? Mas existe o limite que a gente precisa... Peraí, eu preciso de ajuda. Eu preciso levantar. Preciso entender que isso não é normal. Eu tá gritando com as crianças. Surtando na sala. Não é normal. Existem pessoas que estão sobrecarregadas. É um professor para uma sala de 50 alunos todos os domingos. E é complicado, queridos. Vem aqui, filha, por favor. Aqui, uma Gisele Graça entrou.
Bem-vinda, Gisele. Seja bem-vinda aqui em nome de Jesus. Mas ninguém falou mais nada, não, Sossô? Não, A Joyce terminou aqui. Sejam todos bem-vindos aí, tá ok? Então, vamos continuar aqui no nosso esclarecimento dessa série de lives que nós iremos fazer para glorificar o nosso nome. Deixa eu abrir aqui o meu slide que acabou fechando aqui, só um minuto. Compartilha, gente, aproveitar aqui, ó, compartilha essa live. Teremos ao longo desse mês de julho, porque eu entendo que é férias, né? Férias a gente lembra de que descanso, tranquilidade. A gente tá com as férias aí nas escolas. Nossas crianças estão aí. Nossas crianças também ficam estressadas. Eu aqui em casa, nas férias, é dinheiro, né? Mas a gente tenta fazer sempre alguma coisa para desestressar também as nossas crianças, que há um discurso que criança não tem problema, mas criança também fica estressada, então a gente também precisa entender isso aí. Então, nesse mês de férias, julho, a gente está começando, hoje a gente está com essa aula de apresentação, live de apresentação desse nosso projeto, para que a gente possa sentar, respirar e vambora, em nome de Jesus. Ok? Já falei, o Ministério Infantil é uma missão linda, precisa de cuidado. Falei, falei isso aqui. Falei também. Isso. Separei um texto aqui para vocês, onde o João fala com o Gaio, né? Ó, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Esse também é o meu desejo. Desejo que sim, você continue o ministério, mas que tenha saúde mental, física. É preciso, a gente precisa se cuidar, queridos, para que a gente sirva. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou numa luta terrível na questão da academia, né? Eu preciso perder peso pela questão de saúde, que a minha saúde está só misericórdia. Estou acompanhando e eu estou nessa luta. Por quê? Porque eu entendo que para eu continuar, eu preciso ter saúde. Existem vários professores, vários teólogos, né? Inclusive aquele Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso, a questão do cuidado do corpo, para continuar servindo a Deus com excelência. Às vezes eu fico querendo servir a Deus com excelência, mas o meu corpo me limita, sabe? Então eu preciso cuidar disso. Então o meu desejo, volta a falar aqui, ó, as palavras de João. Amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Saúde para continuar servindo, saúde para continuar na tua família, ok? Tem mais algumas informações aqui que eu quero passar para vocês. É o seguinte, o que esperar dessa série? Essa série não vai ser só comigo, né? Terá momentos que eu estarei sozinha aqui, como hoje, né? Nessa live de apresentação. Mas eu convidei também... Deixa eu aqui pra frente, aqui minha... Convidei também amigos, graças a Deus, né? Amigas terapeutas. Tem essa tia Joelma, que ela é psicanalista. Tem a terapeuta Otília. Tem a Marileia também, que vai conversar com a gente. Então, são convidados que eu chamei ao longo desses dias para a gente tentar entender essa questão e achar, né, esse equilíbrio. Claro, gente, que com algumas lives a gente não vai achar de imediato o equilíbrio. Eu já estou equilibrada. Não. A gente vai conversando, vamos alinhando, você vai percebendo essas informações, analisando como o seu corpo está, como a sua vida está, para poder encontrar esse equilíbrio. Porque é isso que nós queremos, equilibrados para servir melhor. E ninguém surtando na salinha, em nome de Jesus, hein? Ninguém batendo em criança, ninguém fazendo nada que... Porque nós somos seres humanos, queridos. E isso pode acontecer, sim. Eu surtar na salinha, eu não aguentar e querer extravasar de alguma forma. Isso pode acontecer, ok? Então, essa é a ideia aqui. Então, hoje estará chamando vários convidados, onde falaremos sobre saúde mental do líder, né? Muito importante, é a tese da nossa psicanalista Joelma,
sobre a saúde mental do líder do Ministério com Criança. Vamos falar sobre o burnout ministerial, gente. É muito líder cansado. Vamos falar sobre liderança equilibrada. Vamos falar sobre a inteligência emocional, que na verdade a inteligência emocional, eu falo sempre nas palestras também que eu dou, né? A inteligência emocional é nada mais, nada menos que o nosso fruto do Espírito. Fruto do Espírito: amor, paciência, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, temperança. Ai, falta um. Gozo, alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, temperança. Então esse é o fruto do Espírito Santo. Então esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, nada mais é que o fruto do Espírito Santo. Então, ao longo aí da nossa série, a gente vai estar falando sobre isso também. Deixa eu finalizar aqui, gente. Já. Também relacionamentos entre equipe, várias situações que acontecem entre equipes, né? Que infelizmente atinge também a questão emocional. Também vai estar aí nessa nossa conversa, ok? E limites saudáveis. Essa questão de não. Dizer não também é saudável, queridos. A gente não tá aguentando mais e a gente fala sim, sim, sim pra tudo. Dizer não também é terapêutico, ok, gente? É importante que a gente entenda isso aí. Então, vamos estar falando sobre isso, ok? E muitas outras coisas também em nome de Jesus. Então, como eu falei, o propósito dessa série é cuidar dos líderes do Ministério Infantil, fazer com que esses líderes cresçam espiritualmente, ministerialmente. Lembrando que a gente está partindo daquela questão da maturidade ministerial, que eu tenho falado com vocês várias vezes aqui nesse ano de 2026, ok? Fortalecer também a fé dos nossos irmãos, dos líderes, para que eles entendam que eles não estão sozinhos. Como Elias pensou que não tinha mais ninguém, não tem mais ninguém comigo, Deus me mata, não tô aguentando mais. Já fiz fogo do céu cair, já fiz chover, fiz um monte de coisa, tô sozinho. Não, você não está sozinho. Você tem pessoas que podem te ajudar. Você não precisa sofrer sozinho. Claro que eu sei que existe a ação do Espírito Santo de Deus. E volto a falar que eu não desmereço jamais a ação do Espírito Santo de Deus. Não. Mas existem momentos que a gente precisa conversar com pessoas, seres humanos, cheios da presença de Deus. Porque muitas das vezes a gente está diante daquela situação e até mesmo não ouve mais a voz do Espírito Santo. E quando a gente entende que existem pessoas, servas do Senhor, que podem me ajudar, gente, tudo muda. A gente passa a contar com pessoas. A gente não sofre mais sozinhos. Entenda que há situações que sim, você vai passar sozinho. É Deus e você. Mas tem situações que a gente precisa conversar, externar o que está acontecendo para poder que apareça esse equilíbrio e a gente sirva melhor, ok? Vem cá, filha, vem aqui para mim, por favor. Então, fortalecer os líderes do Ministério Infantil, inspirar também os professores do Ministério com Crianças, ok? Entenda que cuidar da mente é fortalecer também o chamado, meus queridos. Você falou aqui também. Vamos ouvir aqui. Perguntado. Sou líder do Ministério Infantil. Hoje em dia tem sido difícil motivar a equipe. Essa é a minha maior dificuldade. Então, a questão da motivação, a gente também vai trazer sobre essa questão aqui, né? Como eu falei aqui nos nossos pontos. Gente, uma das questões, as pessoas até ficam assim comigo, ai, tia Cris é muito dura. Não, eu falei uma vez aqui, fiz um vídeo, né, e falei, gente, se você de fato entende que o seu chamado não é ministerial, não é ministério infantil, então, por gentileza, se retire, por favor.
Não pra expulsar as pessoas. Tia Cris, tô precisando de gente. Sim, estamos precisando de pessoas no Ministério Infantil. Mas pessoas que entendam o propósito. Às vezes a gente chama pessoal que, tipo, não quer precisando, não. A gente precisa ter pessoas que de verdade abracem o Ministério com Crianças. Minha querida, qual o nome do senhor? Querida, não tô falando pra você mandar todo mundo embora, não. Ó. Vai embora porque você não tá servindo. Não é isso, gente. É a gente fomentar. Gisele Graça. Gisele Graça. Deus abençoe. Para que a gente faça com que esse líder entenda o chamado. E para isso, a gente precisa, para poder entender o que está fazendo ali, o que eu estou fazendo aqui, gente? A gente precisa ter essa questão de mostrar. Programe alguma, não sei de onde tu é, mas programe em algum momento uma reunião de líderes. Não é para só falar, vamos jogar, vamos fazer, vamos acontecer. Não. É criar laços com esses líderes para que eles possam entender o chamado. Além disso, treinamentos e capacitações também é muito importante. Ah, tia Cris, eu não tenho estrutura para chamar uma pessoa grande para poder vir aqui e ter várias pessoas aqui na igreja. Não, marca só com a tua equipe, para que eles entendam o que é o Ministério Infantil. Se preciso, inclusive eu falo, né? Se preciso, comece o Ministério do zero. Tia Cris, eu não tenho ainda preparado meu planejamento. A gente está entrando aí no segundo semestre. Então é a oportunidade de você sentar, se organizar, você que é líder, e ver como eu posso fazer estratégias para motivar essa minha equipe. Motivar na questão ministerial. E aí você trazendo essas informações do que é o Ministério Infantil, pessoas de fora, né, trazendo para a sua equipe, para explicar o que de fato é o Ministério Infantil, trazer essa realidade. Provavelmente pessoas verão que o lugar dela não é ali, não servem no Ministério Infantil e sairão, ou abraçarão de fato e ficarão. Tia Cris, você quer que pessoas saiam? Não. Lembra que eu falei no início da live, já tá quase 1 hora, meu Deus. No início da live eu falei, a gente precisa remir o tempo. Eu, no chamado que não é para mim servir, não é minha vocação, eu tô perdendo tempo. Deus, ele me fez com um propósito nessa terra. Passamos aí, gente, uma pandemia terrível. Quantos ao nosso redor não foram embora? E a gente está aqui. Então, se eu ainda estou aqui, eu tenho uma missão. E eu preciso, e aí eu volto a falar, no equilíbrio ministerial, entender onde eu estou, quem eu sou, para poder, de fato, servir ao Senhor e não servir os homens. Entenda quando eu falar servir o Senhor, não servir os homens. É aquela questão de sim, eu posso fazer, sim, eu posso fazer para os homens e não de fato estar fazendo o que o Senhor quer, o que Deus quer que eu faça, tá bom? Não estou expulsando ninguém do Ministério Infantil, mas assim, a gente precisa ter maturidade ministerial e entender onde é que Deus quer que eu sirva. Ai, não estou me sentindo bem, ai, eu não nasci para trabalhar com as crianças, mas vou ficar aqui nessa equipe, né? Porque, assim, não tem nada pra me fazer. Tem sim coisa pra fazer, só que tem que se achar. Onde eu tô, onde eu vou. Tem que achar a sua vocação, ok? Nossa querida Graça. Vou te chamar de Graça. Ok, nossa querida Graça? Então, a gente vai falar também sobre isso aí ao longo das nossas conversas. Além disso, dessa conversa, dessa série, a gente tem também, eu tenho, né, cursos online que você pode entrar e verificar. Aí, nesse caso, tem que uma pequena taxa, né? Todos os meus cursos são de custo baixo custo, para poder abençoar as pessoas e também me abençoar, né? Claro. Então, você pode entrar, tem um curso, eu Startando, onde eu falo sobre essa questão de equipe, ok? Então, é isso, queridos. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, ok? Uma pergunta aqui, ó. Qual é hoje, qual é o seu maior desafio como líder? E aí, a tia falou sobre a questão da equipe, a tia Graça falou sobre a questão da equipe. De repente, é isso que tá atrapalhando a questão da mente dela.
ela vai dormir, ai, a equipe, não tem equipe, é aquele pessoal não é engajado, ai, ninguém quer nada, ninguém tem responsabilidade, ninguém assume. Pode ser isso que esteja na mente da nossa irmã Graça. Então vou fazer o melhor. Quando terminar essa live, eu quero que vocês interajam, ok? Porque quando acaba a live, os comentários aqui, eles somem. Então vocês coloquem lá, depois de finalizar a live, qual é o seu maior desafio como líder hoje? O que no ministério tem tirado a sua questão mental? Além da questão ministerial, também pode existir a questão pessoal, ok? Família, enfim, várias coisas, como eu falei, queridos, ok? Deixa eu ver. Onde você espera... Não, o que você espera aprender nessa série? Nessa nossa conversa, o que você espera aprender? Vou colocar essas perguntas aqui lá é a nossa primeira tarefa. Vou colocar essas perguntas quando finalizar a live, ok? Na descrição, na legenda. Qual tema você gostaria que fosse abordado? Falei alguns temas aqui que a gente vai falar sobre burnout, ansiedade, ou ver se a irmã Tira também traz sobre isso. Mas você gostaria que fosse abordada alguma outra temática sobre essa questão, ok? E é isso. Deixa eu finalizar aqui lendo alguns comentários. Sophie, me auxiliar, por favor. Ela vai terminar aqui de lendo. Alguma pergunta, gente, para finalizar essa live? Alguma questão? Porque aí eu vou finalizar. Vou colocar essas perguntas aqui na legenda. E aí vai ser a nossa tarefa de casa aí. Pra gente começar aí o nosso trabalho em nome de Jesus. Vai voltando devagarzinho, filha, pra eu voltar desde o zero. Isso, vai devagarzinho, devagarzinho. Isso. Tem alguma questão? Aproveitar que a nossa leitora tá aqui, minha auxiliar linda e maravilhosa, Ana Sophie. Nada não. Ninguém mais falou nada não. Ninguém não? Nada não? Nem lá embaixo? Nada? Aqui não, né? Então tá, queridos, então a gente estamos conversados. Hoje nós damos início aí à nossa série em busca do equilíbrio ao vivo terrível, né, para editar. Em busca do equilíbrio mental e ministerial. Claro que além dessas séries, né, dessas conversas que nós teremos aqui, você também pode buscar ministrações relacionadas a esse tema, algumas informações extra, artigo, enfim, se eu achar alguma coisa, eu vou compartilhar com vocês, artigo. Acho que eu posso colocar, vou colocar também, não, vou colocar lá na minha bio, tem o link, meu link do grupo de informações. Lá nesse grupo, eu vou tratar como um grupo extra para a gente conversar sobre essa temática, ok? E aí você, lá nesse grupo, entra aqui na minha bio, você tem lá no link lá, tá assim, né? Clica aqui, entra aqui, vem, sei lá que tá escrito lá que eu botei. Entra nesse grupo e lá nesse grupo a gente vai conversar sobre essa temática durante esse período que a gente está conversando sobre isso. Além disso, esse mês também eu vou começar meu curso de oratória para líderes do Ministério com Crianças. Você que é líder, professor, palestrante, quer participar? Vem com a gente, tá bom? Eu vi que entrou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Vem aqui pra mim, filha. Ai, por isso que é bom ter nossos filhos, né? Nossos filhos são herança do Senhor, graças a Deus. Ou será que é só uma pessoa que entrou? Vem pra mim, filha. Só você cantou. Aí, ó. A música voltou, você vai ficar gravada, Gisele. Vai ficar gravada, Gisele. E aí, depois, quando eu finalizar, eu vou colocar essa informação que eu falei. Botar essas perguntas aqui. Ela também perguntou qual que serão os dias e os horários das lives. Então, eu tô marcando os horários com tô marcando o horário de acordo com o horário das meninas, ok? Vou perguntando, os meus horários fixos são terça e quinta às 19 horas. Esse é o horário que eu disponibilizo para as meninas. Que nem hoje. Hoje a Joelma falou que ela só poderia... Eu vou até ver se hoje à noite ela consegue fazer essa live, tá?
hoje à noite às 22 horas. Vou perguntar a ela. Mas, de qualquer forma, Graça, vai ficar gravado, todas as informações vai ficar gravada sim aqui no nosso perfil, tá bom? E aí a gente vai conversando, vamos crescendo juntos, gente. Vamos crescer em nome de Jesus, vamos atingir a maturidade ministerial para que a gente possa servir com excelência, ok? Quero agradecer muito a vocês. Volto a falar que vou deixar a live gravada, vou colocar as perguntas que eu falei com vocês aqui, para que vocês respondam depois da live finalizada, respondam aqui essas questões para que a gente possa ter essa interação. Além disso, entra lá no meu grupo de informações, é o meu grupo onde a gente pode conversar melhor sobre essa temática, de repente trocar figurinhas, né? Que nem da Copa, trocar a questão de materiais. Poxa, encontrei uma live do Subirá falando do cuidado do corpo. Joga lá no grupo. Poxa, encontrei um artigo sobre essa temática. Coloca lá no grupo pra gente ler, tá bom? Vamos conversando sobre essa temática em nome de Jesus. Essa vai ser a nossa EBF. Tô brincando, gente. Deus abençoe. Obrigada. Deus abençoe a vida de vocês. Fortaleça. Vamos continuar firmes em nome de Jesus para servir o nosso Deus, servindo as crianças. Deus abençoe.